Mas se você quer conhecer a verdadeira origem do gótico, as raízes musicais do gótico, então vem comigo. Bem, hoje, nesse praticamente mini documentário, eu vou destrinchar para vocês as principais influências da música gótica. Com o intuito de trazer esse tema tão importante, eu tenho pesquisado bastante o assunto nos últimos tempos e também tenho tido uma aproximação maior com o trabalho de várias pessoas da comunidade internacional e aqui do Brasil, com o Keeper, né, que tem feito um trabalho excelente de pesquisa dentro dessa linha das raízes musicais. Inclusive, textos que ele tem escrito são uma das fontes utilizadas aqui nesse vídeo e que estão na descrição. Não deixe de conferir. Além disso, eu tenho procurado por vídeos e informações sobre o assunto e o único trabalho que eu tenho achado sobre esse tema em português é justamente o do Keeper. Então eu quero ser mais um trazendo esse conteúdo muito interessante com bastante informação para vocês, de coisas que eu venho coletando, ouvindo, pesquisando, etc. Tá, então vamos começar. Bem, é isso. O gótico, ele não veio do punk. Bem, pelo menos não diretamente, tá? Ele não é um subset do punk. Uma subset do punk, uma divisão do punk, uma coisa que veio direta do punk seria hardcore, oi e outros estilos, tá? Então esqueça várias bobagens que você tem visto na internet, tá, até agora, e vem comigo nesse documentário descobrir as raízes mais antigas da música gótica. Bem, no rock psicodélico, com suas jams estendidas, órgãos, letras poéticas e obscuras e a voz barítona do vocalista Jim Morrison, né, estava a banda The Doors. O seu álbum auto-intitulado, lançado em 67, levou a banda a ser bastante conhecida, tá? E apesar de ser de uma referência à droga em uma das letras de suas músicas, o álbum tinha mais poesia obscura na música de 11 minutos, The End. The Doors foi a primeira banda a ser chamada de Gothic Rock. Sobre The End foi dito: inicialmente escrita como uma música sobre o término de um relacionamento do Morrison, a música ela evoluiu. O órgão fúnebre, a bateria de jazz, as linhas de guitarra e a lentidão ao crescendo no meio, né? E a letra se foca em coisas mais mórbidas como a morte, como morrer e o desejo do fim, onde ele fica repetindo diversas vezes My Only Friend, The End. Morrison diz: além de ser um rapaz bastante mórbido e com um toque pro teatral, o vocal grave de Jim Morrison ele seria um template para os vocais góticos replicarem. Um barítono profundo adotado por Ian Curtis, do Joy Division, e por Andrew Eldritch, do Sisters of Mercy. Velvet Underground é uma banda muito importante que influenciou diretas bandas diretamente. Além disso, o álbum auto-intitulado Velvet Underground, de 67, ajudou a criar a planta
do que seria o som gótico, principalmente nas músicas Venus in Furs e All Tomorrow's Party. As letras são bem mais darks, né? Bem mais obscuras do que o que estava acontecendo na época na música pop, né? Como os Beatles, por exemplo, né? Letras falando de BDSM, os personagens sombrios de All Tomorrow's Party. Então essa combinação parecia bastante vanguardista para o vocalista Lou Reed. A versão do rock feito pelo Velvet Underground é excêntrica e cataclísmica, tá? Um som baixo combinado com o trabalho de piano e o som de sirene nos vocais. Reed usa a guitarra afinada com todas as cordas na mesma nota, o que dá um único som de drone, né? Como ele chama, de afogamento quando tocada. Um elemento que ajuda a parecer mais como algo proto-goth é a cantora Nico, descrita como: no ano seguinte, Nico deixaria o Velvet Underground e continuaria seu impacto em futuros góticos. O primeiro álbum de Nico foi escrito em uma colaboração com vários artistas, mas para o segundo, Nico ouviu o conselho de Jim Morrison e criou um álbum com material original. O resultado foi um álbum bem mais fiel à artista, estranhamente original que Nico era. Um álbum de grande influência proto-goth, o Marble Index, de 68. Além disso, nessa época, cansada do estereótipo da loira bombshell, Nico passou a usar roupas pretas e pintou o cabelo de vermelho. Longe da guitarra do Velvet Underground, a atmosfera do álbum se apoiava nas violas clássicas e clusters de piano e percussão. A atmosfera criada no álbum, ela viria a ser bem replicada mais tarde na música gótica, seja nos sintetizadores atmosféricos do Cocteau Twins ou nas composições simplistas de Bauhaus e Joy Division. A sua voz pode ser ouvida, se assim a gente pode dizer, em Siouxsie Sioux, e a música que influenciou bastante toda a cena gótica é Facing the Wind, da Nico, de 68. Uma banda-chave na estética e na teatralidade gótica é Alice Cooper. Cooper incorporava capas, maquiagem pesada, de corpo, né? De decomposição, etc. Várias formas de suicídio e mutilação em seus shows. E ele percebeu cedo que as coisas mais mórbidas poderiam ser ricas poeticamente. E um exemplo é a música Dead Babies do álbum Killer, de 71. Little Betty. A música é quase cinematográfica, da forma como combina
sons atmosféricos e efeitos para contar a história de uma mãe sem interesse em criar uma criança. Durante os shows, a audiência via Cooper cortar bebês de plástico e o clímax, onde era enforcado no palco. A música de Cooper também foi importante na cena punk. O John Lydon dos Sex Pistols diz que o Killers é o maior álbum de rock de todos os tempos. Até o vampirismo de Dave Vanian do The Damned pode ser ligado ao Cooper. Além disso, algumas bandas influenciadas diretamente por Alice Cooper são Alien Sex Fiend, Skeletal Family e 45 Grave, essas duas últimas que gravaram covers de Alice Cooper em seus álbuns. O glam rock, com Roxy Music, Brian Eno e David Bowie. O glam rock ele foi, podemos dizer que a influência primordial na formação musical e estética do gótico. Tá? Desde a influência de maquiagem, roupas extravagantes, sendo espelhadas no gótico de uma forma mais obscura, né? Mais dark. Mas existe um motivo de as bandas góticas ouvirem, pelo menos todas as bandas góticas terem pelo menos um deles como influência-chave. Tá? Então você ouve um pouco do órgão lento e obscuro em Every Dream Home a Heartache, do Roxy Music. In every dream home a heartache, and every open plan living, but you blew my mind. Predatando a sexualidade dark, sendo basicamente uma música de amor a uma boneca inflável. A carreira solo de Brian Eno também é de grande interesse proto-goth, tá? Com as cacofonias instrumentais e músicas como Blank Frank, do Brian Eno, ou a sinistra Third Uncle, né? Com baterias com batidas quase mecânicas, trabalho de guitarra com staccato, vocais monotônicos de Eno. Ele criou um template sônico que o Joy Division viria a utilizar 5 anos depois no Unknown Pleasures, e o Bauhaus ainda fez um cover da música Third Uncle no álbum Skies Gone Out, que por sinal ficou menos perturbadora. Trabalhou depois com David Bowie em sua trilogia Berlim, tá? E seus experimentos em ambientações e música eletrônica, que seriam de grande influência também no gótico. Robert Smith do The Cure afirmou sobre o álbum Load 77 do David Bowie: além disso, eu vou deixar aí na descrição um vídeo do Keeper mostrando a influência de David Bowie na música gótica e como ele era considerado o pai dos góticos, tá? Então confira. New York Suicide é uma banda de 69, tá? Que usando drum machines, né? E sintetizadores do início ainda lá nos anos 70, faziam um dos sons mais originais da sua época, mas essa originalidade lhes causava problemas. Seu trabalho mais perturbador e gótico é a música Frank Teardrop, de 77. Frank Teardrop. Shut up. Das batidas minimalistas e do trabalho de sintetizadores, o vocalista conta a história de um pai pobre que trabalhava numa fábrica, que chega à insanidade ao ponto de assassinar a sua mulher e filho e a si mesmo. A música foi descrita como algo que você ouve apenas uma única vez.
E a razão é clara, a música é legitimamente assustadora. Ele contou ao Guardian em 2008. O produtor, que já havia trabalhado com Bob Marley, ele adicionou um reverb de reggae na música, especialmente nos vocais. Uma técnica que depois ela foi reciclada logo na primeira onda do gótico, com bandas como Bauhaus e Joy Division. Qualquer banda, gótica ou não, que usou drum machines e sintetizadores tem uma dívida com o Suicide. Outra banda de Nova York que ajudou a setar o que seria o gótico foi The Cramps, tá? Com seus álbuns obscuros que almejava ser uma ameaça à sociedade que Elvis e Little Richard eram clamados por ser. Em 77, eles tentavam trazer esse sentimento rockabilly na sua forma, só que da sua própria interpretação, mais rápido, mais distorcido, com temas de filme B, ao que foi chamado de Psychobilly. E a música que definiu o seu template de composição foi Human Fly, baseado no filme de mesmo nome. É claro que houveram músicas que falavam de criaturas de horror antes de Human Fly, porém raramente eram tocadas com tamanho compromisso e teatralidade sombria, e na música ele encena como se fosse realmente uma mosca humana. When I'm a human fly, I spell L-Y, I say boo-boo. Rock tonight, I say rock it right, I say. Aqui agora para falar de krautrock, que é muito importante, né, dentro do gótico, e que é aquele movimento artístico dos anos 60, 70, eu retirei essas informações diretamente do site do Gothic Station. Eu deixo o link na descrição para vocês lerem a matéria completa. E aqui eu vou citar diretamente as coisas que estão escritas lá. Tá? O krautrock é um nome que se dá ao experimentalismo do rock alemão do final dos anos 60 e ao longo dos anos 70. Tá? Mistura rock, psicodelia, a eletrônica experimental, música concreta, eletroacústica, minimalismo, proto-industrial, música erudita moderna, jazz e quase tudo que se possa imaginar. Influenciou tanto o post-punk quanto a música industrial de tendências eletrônicas, além do post-punk, né? New Wave, synth-pop e IBM. As principais bandas do estilo são citadas como influências em diversas bandas góticas, são Can, Kraftwerk e Neu. He fell in love with the image of himself. Even the greatest stars. Ouça e perceba as semelhanças com a música gótica, post-punk e dark wave, principalmente da primeira onda. O post-punk. Bem, inicialmente bandas do estilo post-punk foram chamadas de New Wave, porque eles traziam um som novo e experimental diferente de tudo que havia, com muitas dessas influências que falamos até aqui. Porém, mais tarde foi atribuído retroativamente o nome post-punk para esse subgênero musical. Tá? E New Wave passou a denominar aquele gênero da música dos anos 80 que é basicamente uma mistura de post-punk e synth-pop. O punk fez com que a música alternativa ao público comum recebesse certa atenção, o que música barulhenta poderia ser válida e que você poderia se vestir como quisesse.
Uma das bandas que recebeu o rótulo de post-punk em sua música foi Siouxsie and the Banshees, tá? Usando sons e instrumentações nunca ouvidas no punk. A banda de Siouxsie teve grande impacto nos futuros góticos. Mais tarde, Siouxsie e The Cure entrariam no som gótico já nos anos 80, com o Juju, da Siouxsie, e na trilogia fria do The Cure, que são os álbuns 17 Seconds, Fate e Pornography. Outra banda de grande impacto, né, na música gótica foi Joy Division. Suas músicas obscuras e temas dark, né? Joy Division foi descrito como: bem, eu já fiz 2 vídeos dedicados a Proto-Goth, tá? E eu vou deixar eles na descrição e nos cards, tá? Lá você consegue mais informação sobre essa fase pré-gótica. Bauhaus foi formada em 78 na Inglaterra. O seu single de 79, Bela Lugosi's Dead, é uma música de mais de 9 minutos, com destaque para o baixo, guitarra drone influenciada pelo reggae, sons de ossos batendo, bateria quase inteira com técnica de rimshot e letra obscura, mesmo que inicialmente tenha sido feita num tom de brincadeira, né, sobre um ritual vampírico. E o vocal barítono e com reverb, tá, criou um template para música gótica e iniciou a primeira onda de bandas do estilo, criando um estilo de post-punk, o Gothic Post-Punk, ou só Gothic, ou chamado também de First Wave, primeira onda. Bela Lugosi's dead, the bats have left the bell tower, the victims have been blessed in deathly bloom, alone in a darkened room. Apesar de ser tido como a primeira música gótica e banda realmente desse estilo, o Bauhaus odiou o título e criou uma moda entre as bandas góticas de nunca se identificarem como góticas, tá? A partir de Bela Lugosi's Dead, a música gótica tinha razão, tá? Energizado pelo que veio antes, a teatralidade do Cooper, os tons de Morrison, as atmosferas de Velvet Underground de Nico, a sombra de Bowie, as guitarras staccato de Brian Eno, o reverb de Suicide e Joy Division e o louvor ao monstro do The Cramps, tá? Tudo comprimido numa música de 10 minutos com a maior pureza de música gótica. Várias outras bandas ajudaram o estilo a se formar, tá? The Cure, Siouxsie and the Banshees e Sisters of Mercy. Os Sisters of Mercy deram início à segunda onda do gótico com o estilo Gothic Rock. Uma grande influência dentro do Gothic Rock é o Hard Rock. Os Sisters têm como as suas principais influências a banda Suicide, já mencionada aqui anteriormente, e o Motorhead. Além disso, a típica levada de guitarra dos Sisters e do The Mission, a famosa Jiggle Jangle, vem de Roger McKean do The Byrds. Folk music. Turn. To everything, turn. There is a season which was influenced by John Coltrane. O gótico evoluiu bastante conforme as décadas. A música gótica criada hoje em dia já possui diversos outros elementos e influências que não estavam no início, porém não deixa de ter uma ligação direta com o gótico original. Vocês podem ver isso no vídeo que eu fiz sobre a evolução musical gótica, outro mini documentário aqui no canal, link na descrição. Além disso, na descrição
Em um comentário fixo está uma playlist feita pelo Keeper somente com música dessas bandas que foram influências na música gótica. Mas bem, onde tiver escuridão na música, tormentos internos, louvor a monstros, roupas pretas, o gótico estará lá, como sempre esteve, imortal ou morto-vivo.